Bom dia a todos. Nós esperamos um pouquinho para começar o webinário. Bom, em primeiro lugar, a gente agradece a presença de todos, que a gente sabe que é bastante difícil ter, né, um horário disponível nesse dia a dia tão corrido. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinário SAP Signavio, tá? Ele está sendo promovido pela Essence com a participação da SAP, com todo o apoio da SAP. Bom, queria agradecer a presença de cada um de vocês. O tema, basicamente, que abordaremos hoje é extremamente relevante para as organizações que buscam uma maior eficiência, governança e capacidade de adaptação em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico. Mais do que digitar processos, as empresas precisam entendê-los, medi-los e aprimorá-los continuamente. E é justamente nesse contexto que o SAP Signavio se destaca como uma plataforma estratégica para apoiar a transformação dos negócios por meio da gestão inteligente dos processos. Antes da gente iniciar o conteúdo, que o Ricardo Ronda, que é o especialista da SAP, é o head dessa área, tá? Vai nos dar a honra de apresentar. Eu gostaria de apresentar rapidamente a Essence. Nós somos uma consultoria com mais de 20 anos de experiência, atuando ao lado de empresas de diversos segmentos em suas jornadas de transformação digital, evolução tecnológica e maximização de resultados. Ao longo da trajetória, construímos uma reputação com base em 3 pilares fundamentais: excelência na entrega, proximidade com os nossos clientes e inovação contínua. Esses pilares são liderados por profissionais que têm um papel fundamental na nossa operação e que representam a força do nosso modelo de delivery. Nós temos aqui o Tiago Perito, que é o nosso gerente de delivery, responsável pelas áreas de sustentação, AMS e fábrica de software, atuando na gestão de serviços contínuos e na evolução dos ambientes dos nossos clientes, sempre com foco em estabilidade, eficiência e geração de valor. Temos aqui também o Eduardo Falcão, nosso gerente de delivery da área de projetos, responsável por liderar iniciativas de implementação e transformação, garantindo que estratégia, governança e resultados caminhem juntos em cada entrega. E o nosso diretor de inovação, Emílio Ftiofetti, que lidera nossas iniciativas voltadas à inovação, transformação digital e adoção de novas tecnologias, ajudando os nossos clientes a se prepararem para o desafio e oportunidades do futuro. Bom, novamente, queria agradecer à SAP por essa parceria e pela oportunidade de estarmos promovendo juntos esse momento de troca de experiências e conhecimento, né? A intenção agora é liberar para o conteúdo e, nos últimos 15 minutos, a gente abre para perguntas, tá? Então, o microfone de vocês está fechado, mas a qualquer momento, se necessário, vocês podem abri-lo, e a gente está achando melhor concentrar as perguntas para o final, porque o conteúdo é muito vasto e muito denso. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos, desejo um excelente webinar e passo a palavra para o Ricardo Ronda. Obrigado por essa oportunidade, Sense. Bom dia, pessoal. Eu vou começar bem do começo, tá? Então, partindo da premissa que alguns aqui não conhecem nada sobre o portfólio, e eu vou caminhando, né, trazendo até algumas coisas que a gente tem de novidade, mas eu não vou aprofundar tanto na questão das últimas novidades. Quem tiver interesse, eu vou deixar também o meu contato, porque a gente combinou que a gente passaria desde do básico, né, até uma parte até de metodologia e tal. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu só estou com uma tela, então me avisem se tiver algum problema, tá? Acho que vocês já estão vendo e me ouvindo bem, certo? Tá tudo ok. Perfeito. Então, eu vou começar com uma visão macro aqui, e aí a gente vai avançando, né, para o Signavio, tá? Então, eu trouxe aqui alguns materiais para explicar como que a gente tem ajudado os nossos clientes a realizar valor. Eu brinco que a missão do nosso time, né, como Business Transformation Management, é ajudar a encontrar o cliente onde ele estiver na jornada de melhoria contínua, nessa jornada de transformação, e ajudá-lo a dar o próximo passo. Então, a gente atende tanto clientes que têm uma pessoa que está trabalhando part-time, começando a ter essa visão de processos, clientes que têm uma equipe de black belts, que já faziam toda uma parte
de melhoria contínua, mapeamento, revisão de processos, e que a gente ajuda tanto num caso quanto no outro, e tudo que tem nesse ínterim, né, a dar o próximo passo. Então, vou começar aqui de uma forma bem macro dos problemas que a gente endereça como Business Transformation Management, né, que é um portfólio, uma linha de negócio dentro da SAP, e parto então para o Signavio, tá? Bom, começando assim em relação à transformação. Então, esse ano a gente está chegando ao marco de mais de 6 trilhões de dólares investidos em transformação digital globalmente, tá? E isso, considerando todo o contexto de AI, novas tecnologias, a gente acaba tendo um grande paradoxo, né? Qual que é esse paradoxo? Cada vez a gente tem mais tecnologias, as tecnologias cada vez mais potentes, só que ao mesmo tempo uma dificuldade das empresas de realizar valor com essas iniciativas. Então, quando a gente olha, por exemplo, um estudo da BCG, 70% dessas iniciativas elas falham. E quando a gente fala que elas falham, não é que elas não deram go live ou que não levaram o projeto até o fim, mas que elas não cumpriram com todo o valor que era esperado, o business case, né? E aí, quando a gente olha, né, então, para a realidade das empresas, a gente vê que tem um grande potencial, que às vezes tem algumas ferramentas, mas a gente acaba tendo o que a gente chama de débito de transformação, né, que a realização de valor de fato, ela não está acompanhando todo esse potencial, né, seja de AI, automação, a transformação digital de uma forma geral. E a gente entende que quando a gente fala de transformação, um dos problemas, né? Então, até no ano passado, quem estava no evento do Gartner, ele comentou que o maior desafio para o CIO este ano, né, era a questão de change management, né? Então, como que a gente, com tudo isso que está acontecendo, mudança de tecnologia, oportunidade, como que a gente consegue integrar tudo isso? Então, quando a gente verifica essas dimensões, né, pessoas, então a gente tem gaps de skills, de capabilities que a gente precisa desenvolver. A gente tem uma resistência em relação à mudança, a gente tem toda uma parte cultural, rotatividade na organização. Quando a gente olha para processos, várias empresas, ou elas não têm um mapeamento de processos, ou foi feito um mapeamento de processos lá atrás, que está desatualizado. A gente tem dependências, né, de legados, a gente tem um risco de compliance, quando a gente está falando, por exemplo, de qualquer trabalho, né, de auditoria, por exemplo, ele é feito por amostragem e acaba sendo de uma forma muito passiva para pegar riscos de compliance, né? Então, a gente não tem uma visão, né, do universo, uma visão do todo. Quando a gente está falando de aplicações, né, vários sistemas legados, vários sistemas coexistindo, né, riscos de obsolescência, duplicidade. Quando a gente está falando de dados, né, questão de silos, questão de qualidade, e com AI isso tudo se intensifica. Então, como que eu garanto, né, que eu tenha uma fundação, né, se os dados eles não estão estruturados de uma forma consumível, com segurança e compliant? Então, a ideia, né, de Business Transformation Management é não tratar a transformação como um projeto ou uma iniciativa única, mas ajudar os nossos clientes a serem mais resilientes, mais preparados para qualquer iniciativa. Então, por exemplo, reforma tributária, que é uma jornada que a gente tem no mínimo até 2032, né, com várias mudanças, mudanças que ainda não foram completamente definidas, e como que a gente prepara, então, as empresas para estarem cada vez mais resilientes, mais ágeis para essas mudanças, tá? Então, unificando, né, essas dimensões, tá?
Então, quando a gente está falando, né, dessa forma que a gente propõe, a gente está falando não só de um projeto, de algo único que tem começo, meio e fim, mas a gente tem aqui o símbolo do infinito, né, que é como a gente consegue fazer essa melhoria contínua, e a gente pode estar falando de diversas metodologias, né? PDCA, DMAIC, né? A ideia é que a gente consiga fomentar na organização essa capacidade, essa disciplina, tá? Integrando, que a gente falou de pessoas, de dados, de aplicações, de processos. Então, o portfólio de Business Transformation Management com essa missão, ele é todo agnóstico, né? São portfólios que ajudam o cliente em todas essas dimensões, tá? A gente está falando do Signável para a parte de processos, que é o foco da sessão de hoje. Então, a gente vai falar tanto da questão de mapeamento de processo, entender bem o as-is, pensar em opções, pensar em recomendações, fazer de fato essas mudanças, né, e continuar melhorando. A gente está falando, né, do portfólio também de LeanIX. Então, como que eu trato toda a minha arquitetura corporativa de uma forma muito actionable, né? Então, eu costumo perguntar para os CIOs quais são as 3 aplicações que nos próximos 6 meses ele vai ter que substituir por algum risco de obsolescência. Quais são as aplicações que mais agregam valor para o negócio dele? Então, são questões totalmente pertinentes, relevantes para o CIO, e que antes, né, quando a gente pensava num passado não tão distante, a arquitetura corporativa era algo muito teórica, muito não consumível para o dia a dia, para as decisões do dia a dia do CIO. Então, o LeanIX ele traz aqui uma contribuição de unificar, de aproximar muito esses dois mundos, né? A estratégia, as iniciativas, riscos de obsolescência, custos, com toda a parte de arquitetura corporativa, né? Eu ter exatamente um ativo, né? Uma visão, né? De não só todas as minhas aplicações, mas, por exemplo, até os meus agentes de AI que eu tenho, quais são as aplicações que esses agentes estão, que tem API, que tem algum tipo de relacionamento, até chegar nas capabilities, quais são as áreas de negócio que cada agente de AI está, de fato, trazendo valor. A gente está falando também de Tricentis, toda a parte de automação de testes, né? Então, se por um lado a gente está utilizando cada vez mais AI para desenvolvimento, né? Eu consigo também trazer toda essa agilidade, essa inteligência também para os testes. Quando a gente está falando, por exemplo, né, de reforma tributária, já foram lançadas mais 70 notas da SAP, né, para o RP, e conforme a gente vai evoluindo, a gente espera muito mais. Isso sem contar todas as notas que são pré-requisitos, dependências, né, que passa de 1.000. E como que eu garanto, né, que todas essas aplicações de notas, todo esse change management que eu estou fazendo, de fato, está sendo efetivo e não trazendo um risco para o negócio em relação a parar de funcionar o que já estava funcionando. Então, o TriSense, ele traz toda uma parte de eu conseguir automatizar, sendo inteligente, primeiro sendo eficaz no sentido de o que eu vou testar, se está cobrindo de fato o risco para o negócio ou não, e depois como eu ser mais eficiente utilizando a inteligência artificial para fazer os meus testes. A gente está falando de Cinit, né, toda a parte de qualidade dos dados, migração de dados, né, agora com a reforma tributária também, a gente está falando que um atributo que a gente tem do dado mestre vai definir a alíquota que eu vou utilizar no meu cálculo do imposto. Então, cada vez mais, né, o dado mestre, a qualidade do dado mestre e do dado transacional, né, é mais importante, falando, por exemplo, né, das iniciativas de AI. Toda a parte de Cloud LM, né, toda a parte de ciclos, projetos, como que eu garanto essa governança. O Alckmin, com toda a parte de adoção digital. Então, a gente está falando que a gente consegue criar hoje um guardrail para que o usuário lá na ponta, o usuário final,
ele consiga utilizar o sistema da melhor forma possível, né? Fazer, inclusive, benchmarks, então, eu verificar quais são as áreas que estão utilizando o melhor sistema e replicar isso para que no guardrail eu já garanta que todas as áreas funcionem e trabalhem e utilizem o sistema da melhor forma possível, como algumas áreas já estão usando. Consigo ter uma visão, né, de onde está no processo o usuário está gastando mais tempo, está tendo retrabalho, e consigo criar mecanismos para garantir que toda essa utilização seja mais fluida. E aí, com isso, né, a ideia é que a gente consiga, dando os próximos passos, né, na organização para diminuir esse débito que a gente tem de transformação, que é uma realidade. Bom, aqui eu vou passar uma parte de um vídeo aqui do relato da Klabin. Na verdade, eu vou ter que compartilhar com o áudio. Então, eu vou parar de compartilhar de novo aqui com o áudio. Aí vocês me avisem se estão... Tá? Deu certo? Estão ouvindo? Sim. Então tá bom. A Klabin é uma empresa centenária que oferece diversas soluções aos seus clientes, desde a florestal, a parte de embalagens, papelão ondulado, sacos industriais. É uma empresa com foco na excelência operacional e nós estamos na jornada do RISE do SAP S/4HANA. E optamos, frente aí aos nossos objetivos estratégicos e necessidades, pela implementação ou utilização do SAP Signavio. Ele é uma plataforma que tem nos servido aí como um acelerador de mapeamento de processos e identificação de melhorias, inclusive fomentando e já trazendo alguns resultados significativos para nós no curto prazo, inclusive financeiros. E pensando no futuro, né, com inteligência artificial, etc., ele é muito prático, não só na questão de facilitar e ser intuitivo durante o mapeamento de processo, que faz com que a gente tenha essa aceleração, mas também na análise das oportunidades de processo. Então, especificamente, os módulos do Insights e do Intelligence, né, nos ajudam não só a comparação com as melhores práticas e identificação, inclusive, de recomendações, como também no desenho desses processos, né, identificando diversas lacunas ou oportunidades que podem ser monitoradas e tratadas num curto espaço de tempo. É uma satisfação. Vou voltar. Foi tranquilo? Deu para ouvir e assistir? Não teve delay? Tá bom. Agora para. Então, agora eu vou comentar de uma forma bem básica aqui o Signavio. Eu até peguei um slide que eu uso há alguns anos, assim, mas ele é bem didático. Tem alguns pontos aqui que ele está até mais potente, agora com mais indicadores e tal, mas acho que queria pegar aqui o conceito, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, um processo, né, que está acontecendo no meu RP, eu consigo que passo a passo, né, esses logs, né, ele alimentem o Signavio, e eu consigo já juntar isso com todo o conhecimento da SAP. Então, quando a gente está falando, né, do RP da SAP, a gente tem esse acelerador, né, que ele traz não só uma visão das IS, né, um tempo de ciclo, quanto tempo eu estou demorando para completar todo o ciclo de compras, por exemplo, né, do começo até o fim, de todas as ordens, por exemplo, que eu tenho, quantas estão chegando até o final, quantas têm retrabalho, mas também começar a gerar recomendações, né? Então, juntando isso às boas práticas da SAP, ao conhecimento da SAP, eu acabo tendo não somente uma visão do processo passo a passo, mas também possíveis blockers que eu tenha no processo.
Eu gosto de fazer uma metáfora aqui, que essa parte do signável, imagina que você está andando numa floresta e você tem que achar todos os pontos de fogo, né, que tem algum incidente, algum fogo. E se você estiver andando sem nenhuma ferramenta, você tem que percorrer a mata toda para encontrar. E essa parte do signável já te dá todos os pontos que tem fumaça. Com isso, você consegue ir, ao invés de percorrer toda a floresta, você vai nos pontos que já tem fumaça e você verifica, de repente, essa fumaça tem fogo, às vezes não tem. E aí você consegue verificar o que, de fato, né, é um problema. Eu verifiquei as boas práticas da SAP, verifiquei como é feito e realmente é algo que a gente tem um ponto de melhoria, uma oportunidade para fazer diferente aqui, ou às vezes era uma fumaça, né, não tinha fogo, né, eu fiz aqui um double check e é a forma como a gente trabalha, tal, tem alguma explicação do negócio, né? Mas ele tira então um raio-x já com todas essas hipóteses, né, essas suspeitas que eu tenho de uma forma muito propositiva em relação ao que está acontecendo aí no meu RP, né, no Ariba. Então, essa é uma parte que a gente tem um acelerador, né? Quando a gente fala do Signavio, né, na verdade, qualquer solução do portfólio de BTM, né, que eu comentei, Signavio, LeanIX, Tricentis, Synit, WalkMe, eles são todos agnósticos. Então, tudo que eu comentei de processos, arquitetura corporativa, automação de testes, eles funcionam, né, mesmo se o cliente, se a empresa não tiver nada de SAP. Inclusive, a gente tem clientes que começam o primeiro contato da SAP com o LeanIX, com as soluções de BTM, tá? Para quem tem alguns aceleradores, como esse raio-x, né, que ele é muito propositivo, juntando já, como a SAP tem todo esse conhecimento, né, do RP, a gente consegue ser muito propositivo aqui, né, nessa conexão que a gente faz com o Ariba, com o ECC, com o S/4HANA On-Premise, com um RISE Private, tá? Se quiserem enviando comentários ou perguntas no chat, eu acho que está disponível, se eu não me engano, né? Fiquem à vontade, tá? Aí depois a gente revisa e vai responder. Bom, e aqui a gente chama de reengenharia de processos, né? E aqui, independentemente de ser SAP ou não, qualquer ferramenta, pode ser até uma ferramenta caseira, né? Que gere log, né? Então, eu preciso de três coisas. Preciso do ID, da descrição e do timestamp, né? Basicamente, o log. Então, a partir do log, ele consegue identificar como, de fato, aconteceu o processo, né? Então, pelo timestamp, ele vai reordenando. Ele consegue, para qualquer sistema, para os maiores sistemas, né, os sistemas mais conhecidos, mais famosos, SAP e não SAP, ele já tem aceleradores também, né, mas até para um desenvolvimento interno, eu consigo pegar e já trazer essa engine. E aí, com essa engine, utilizando AI, ele já começa não só a trazer o que a gente chama de cada variante, então cada caminho que o processo na prática está acontecendo, comparar com uma teoria. Então, aqui quando a gente está falando, por exemplo, de quão distante eu estou de uma boa prática da SAP, eu consigo plotar aqui a boa prática da SAP em um layer e consigo, em cima desse layer, plotar como de fato está acontecendo o meu processo, uma análise de conformidade. E, além disso, já trazer insights, né, dos processos em si. Então, por exemplo, olha, toda vez que um determinado time, né, tá executando esse processo, está demorando o dobro, né, da média das outras áreas. Toda vez que a gente está executando esse processo em determinada época do ano, a gente tem algum desvio. Então, ele começa já a encontrar padrões, né, e a propor alguns
insights aí para serem verificados. E o que eu tinha comentado no começo da apresentação, quando a gente faz uma auditoria, né, seja interna, externa, a gente vai muito na linha da amostragem. Quando a gente vai na reengenharia aqui do processo, eu tenho a capacidade de pegar o universo. Significa que para um determinado processo, eu posso pegar tudo que aconteceu, por exemplo, nos últimos anos, e identificar se teve um caso em 1 milhão, né, que estava fora de compliance, por exemplo, eu vou pegar. Ao passo que com a amostragem pode ser que passe alguma coisa, né? E ele consegue, inclusive, trazer ações em relação ao que está acontecendo. Então, não só entender o que está acontecendo quando a gente está falando de mineração de processos, quando a gente está falando de entender como na prática está acontecendo o processo, mas ele consegue, dado algumas definições, por exemplo, uma determinada etapa está parada há mais de 10 dias. Manda um e-mail, manda um Teams para determinado grupo. Se ficar mais de 20 dias, aciona aqui uma automação para intervir aqui no processo. Então, ele consegue não só ter uma visão do que está acontecendo, mas ativamente também interferir no processo, tá? E o que eu comentei de, assim como o LeanIX, né, em toda a arquitetura corporativa, em todo esse mapeamento, eu consigo, inclusive, ter essa governança dos agentes, né? Aqui também, o que a gente descobriu é que a mesma reengenharia que a gente faz para os usuários, a gente consegue fazer para os agentes de AI. Então, eu consigo, inclusive, verificar temas de governança, eficiência, né? Então, eu posso comparar um processo que eu estou fazendo sem AI, fazer essa reengenharia do processo, ver os tempos, tudo, todas as variantes, né, que é importante, se tem alguma coisa fora de compliance ou não, e comparar isso com um cenário que eu estou utilizando um agente, se de fato ele está acelerando, se ele está fazendo coisa que não deveria, né, então está tudo nessa reengenharia, né, como a gente prega muito contra fatos e dados, não há argumentos, né, então ele traz, ele mune a gestão com todos esses fatos e dados para que a gente consiga tomar decisão de fato. Então, um paralelo que eu faço, né, tudo que a gente está vivendo de exploração com AI, né, nessas iniciativas, inclusive eu estava até conversando com um líder da Bain Company, né, que é a principal pessoa de AI aqui do Brasil, e ele estava comentando que nas iniciativas da Bain de AI, boa parte do valor que eles entregam começa antes de falar sobre agentes ou antes de falar de AI. É revisando os processos, né? E aqui o paralelo que eu gosto de fazer, a gente está vivendo um momento, claro que, dadas as devidas proporções, mas o que a gente viveu algumas décadas atrás com automação, né? Então, antes de eu, de fato, fazer automação, será que eu estou automatizando um processo que ele está correto? Às vezes eu estou automatizando um processo que não está correto. Às vezes eu estou automatizando um processo que nem deveria existir, né? E a mesma coisa com AI. Essa reflexão, essa discussão, essa análise sobre processos é muito relevante, né? E com AI se intensifica, né, ainda mais. Então, aqui, a ideia é que a gente consiga trazer fatos e dados e ajudar, inclusive, na priorização de agentes, na governança de agentes de AI. E toda de uma forma totalmente customizável. Bom, aqui o que eu comentei, né? Eu consigo comparar diferentes processos, né? Então, eu posso comparar um determinado processo com uma boa prática da SAP, um best practice. Eu consigo comparar com um desenho, né? Então, eu posso ter feito um BPMN há um tempo atrás e quero comparar. Será que o meu processo hoje ele está funcionando exatamente como eu mapeei? E aí, quando a gente encontra essas diferenças entre teoria e prática, não necessariamente isso é ruim,
né? Pode ser, né? Pode ser que, às vezes, eu estou, na prática, fazendo algum caminho que é fora de compliance, que está sendo mais custoso, que tem riscos, ou pode ser que seja bom, pode ser que quem está na prática descobriu uma forma dentro de compliance, mais eficiente, menos custosa, e, na verdade, eu só tenho que atualizar o meu desenho. Então, ele permite que eu traga fatos e dados, né? Outro ponto, né? Quando eu estou fazendo, por exemplo, entrevistas, né, para entender como que funciona um determinado processo, a gente, como humano, a gente tem várias limitações. Então, pode ser que eu estou falando sobre um processo e estou falando, né, o caso mais comum, ou duas, três variantes, né? Então, é muito comum quando a gente começa a utilizar o Signave, encontrar dezenas de variantes, né, que não estavam mapeadas, retrabalho, a gente pula, às vezes, alguma etapa do processo, e que não estavam sendo mapeadas quando a gente estava fazendo o desenho teórico lá de BPMN. Então, de fato, né, você traz fatos e dados de como está acontecendo para a tomada de decisão. E aqui tá pequeno, mas é um pouco do que eu comentei, que você consegue utilizar esses dois layers, então um layer que é teórico e em cima tudo que de fato está acontecendo. Eu posso estar pulando aqui etapas, posso estar criando etapas que não existem. E do lado direito, a questão de variantes. Então eu vou mapear todas as variantes com a frequência que ela acontece. Então, é bem interessante, tanto o topo, né? Então, quais são as variantes mais frequentes? Será que eu tenho alguma questão de eficiência? Não tenho. E depois, mais embaixo também, será que aquilo que está acontecendo pouco? Será que tem algum tema de compliance, Maverick Purchase, alguma coisa que pode chamar atenção? Acho que não sei se alguém abriu o microfone, tem algum ponto? Deixa eu comentar. Além disso, eu tenho facilidades em relação aos desenhos, então agora com o AI eu posso simplesmente gravar um Teams, que a gente está fazendo aqui, eu conversando sobre um processo, né, com um Process Owner, e aí parando a gravação eu posso jogar o transcript no Signavio e ele já consegue montar um BPMN a partir dessa conversa que a gente teve. Então, ele ajuda não só na questão prática, né, de execução, a partir dos logs, a partir do sistema, como também acelerar os mapeamentos que a gente tem de processo. Inclusive, tem um vídeo, né, que o próprio cliente fez, mostrando como eles estão utilizando essa parte e acelerando as entrevistas, os desenhos. E outro ponto também é a simulação. Então, eu estou analisando um processo, eu quero fazer uma simulação, e se eu colocasse aqui um agente, ou se eu colocasse aqui uma automação, quanto do tempo de ciclo que eu vou efetivamente reduzir? Quanto de custo que eu vou ter de impacto, né? Então, é bem interessante também que eu consigo trabalhar a teoria, trabalhar cenários na teoria e comparar com a prática. Então, hoje, eu não preciso mais de uma pessoa que conheça bem uma notação de BPMN 2.0. Eu consigo que essa parte, né, seja feita de uma forma automática pelo Signavio. Algum ponto até aqui? Tranquilo? Bom, aqui como fiz a minha lição de casa, vi quem estava participando aqui com a ajuda da Essence, alguns de vocês têm o que a gente chama de Starter Pack, que foi uma oferta que teve uma janela de tempo que a SAP fez. Então, para quem adquiriu Rise em uma determinada versão, em um determinado período de tempo, tem o Starter Pack. Aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, o time que está aqui pode te ajudar, né, a identificar. E aqui a gente tem uma degustação do Signavio. Então, aquilo que eu comentei, do raio-x, da gente entender um acelerador que a gente tem pro ERP, tem direito a uma foto, né, que pode já gerar alguns insights. O Signavio, na verdade, ele é feito para ser um Waze, né? Então, porque
na semana que vem, pode ser que o meu gargalo seja diferente do que está sendo agora. As recomendações da SAP vão evoluindo, então pode ser que na semana que vem surgiu uma solução lá no Japão para uma indústria específica, mas que vai ser útil para mim, já está atualizada no Signavio. Então, quando eu estou utilizando um Waze, eu coloco um determinado endereço e ele me dá um caminho, eu tiro um print, bacana, eu tenho uma sugestão, né? Mas se ao longo do caminho eu errar o caminho, se o trânsito piorar, eu vou ficar preso, né, naquele mapa que era similar ao que a gente fazia lá no passado, estudava o mapa, né? E ficar com aquela visão estática, né? Mas que já pode trazer alguns insights. Então, o Process Insights que está dentro do Starter Pack, não a, a licença normal do Signavio, mas essa degustação tem uma foto, né, que fica parada no tempo. Então, esse print que eu tenho do Waze, tá? É, que é uma forma que vários clientes, às vezes, começam, né, e conseguem provar o valor, fazer business case, né, até com suporte da SAP, dos parceiros, para conseguir a aquisição, né, depois da licença mesmo do Signavio. A gente tem também o Process Manager, né, hoje até o nome, né, da oferta é o Process Modeler, né, mas é a parte de desenho dos BPMNs, dos fluxos, né, então tem 3 usuários, e a parte do Collaboration Hub, que é o usuário de visualização, tem 10 usuários, tá? Bom, aqui, depois a gente vai compartilhar a apresentação, eu expliquei um pouco, né, do que é a degustação, o que é a licença, de fato, do Signavio, né, depois deixo aqui também. E aqui eu queria também trazer para vocês um pouco da metodologia. Então, quando a gente fala, né, do Signavio e a gente trabalhando com clientes do mundo todo, a gente chegou em algumas boas práticas, né? Então, quando você tem o Signavio, né, a licença full, que é o Waze e tal, e você quer essa melhoria contínua, já tem um passo a passo, assim, que a SAP, ela oferece, né, como instrução, né? Então tem um material que é todo cliente que tem o Signavio passa, né, a ter esse conteúdo e que ajuda também a fazer esse passo a passo, entender passos que às vezes são importantes e que não estavam no radar, né, que ajuda nesse caminho, né, junto com o parceiro. E aqui também trazendo alguns pontos, né, que são importantes nessas iniciativas, né? Então, quanto mais apoio executivo a gente tem nessas conversas, alinhamento, né, com o negócio, né, maior chance de sucesso. Então, tem alguns pontos aqui que eu quis trazer também para deixar com vocês, tá? Aqui toda a parte que eu comentei, né, de metodologia. E é isso. Então, a parte que a gente preparou de conteúdo, olha, eu falei que ia demorar 40 minutos, e eu deixo aqui o meu contato, tá? É, acho que tem também todo o time que tá aqui, né? Que pode ser que você já tem esse relacionamento e a gente fica à disposição. Então, vou abrir agora para comentários, perguntas, pode ser, Annelise? Excelente, Ronda. Parabéns pela sua apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas no chat e a gente também tem algumas perguntas que nós recebemos previamente nas inscrições do pessoal. Então, eu Tá. queria ver com você se você prefere responder primeiro essas do chat que está aqui agora, e depois a gente passa, então, para as outras Ótimo. perguntas, que tem o Eduardo Falcão, depois vai fazer algumas perguntas, né, correspondente às que já estavam feitas pelas pessoas. Tá. Então, aqui no chat nós temos. Você consegue ver o nosso chat? Consigo. Estou Consegue? percorrendo aqui. Essas recomendações. Acho que a primeira pergunta, né? Acho que tinha uns comentários, mas acho que a primeira pergunta é do Douglas, né? Essas Isso. recomendações do Insight já são voltadas para o conceito Clean Core, além dos ajustes para melhores práticas e performance, correto? Exatamente. Então, possivelmente o Douglas já conhece mais, né? Inclusive, a gente tem o Best Run Score, né? Que
ajuda o cliente a navegar. Quando a gente pega, por exemplo, a Natura, o monitoramento do projeto em relação a Clean Core foi feita no Signavio, né? Então, se tinha, e aí com alguns indicadores, né? Tanto da questão quanto do meu processo está longe de um scope item, né? De uma best practice, quais são as aplicações que eu estou utilizando, porque quando eu falei das soluções, a beleza delas é que quando a gente tem elas em conjunto, eu tenho uma sinergia que traz um valor adicional. Então, por exemplo, né, o que foi feito na Natura, eu tenho um processo, para cada processo, etapa do processo, eu tenho quais aplicações que estão suportando aquela etapa do processo. Então, se eu for fazer alguma modificação no processo, eu já sei o que eu tenho que olhar, integração, tudo. E do outro lado, quando eu tenho alguma aplicação que eu quero substituir, por exemplo, como foi o caso, eu consigo ver todas as etapas de processo que estão sendo suportadas por aquela aplicação. E aí, combinando isso, eu consigo ter passo a passo do meu projeto, quanto que eu estou no Clean Core. Um outro exemplo que eu gosto de dar é que, assim, alguns clientes falam, olha, eu tenho muitos desenvolvimentos, né? Então, eu tenho milhares de desenvolvimentos, né? Só que quando a gente pega no Signavio para olhar a parte dinâmica, então a gente vê, olha, nos últimos 2 anos foram usados somente 10% desses desenvolvimentos, né? Então eu consigo ver no Signavio, por exemplo, quais dessas transações né, que de fato foram utilizadas para quais processos, né, ao invés só daquela visão estática, né, que eu tenho. Então, sim, o BTM ele é utilizado, né, como um veículo nessa jornada de Clean Core. Muito bom, Douglas. Se eu não respondi, se ficou faltando algum ponto, pode mandar um comentário aqui Vou embaixo que eu levantar já a mão vejo também. aqui. Perfeito, Isso, obrigado. parece. Exato. Então, assim, Rafael, quando a gente está falando do Signavio, ele funciona, assim, inclusive para quem não tem nada de SAP. Eu quero entender como um processo funciona. A gente tem um cliente de convênios médicos, assim, que eles estão utilizando o Signavio para uma questão de compliance, eficiência de processos, e não vão conectar num primeiro momento com SAP. E se faz uma conexão, então, a primeira parte que eu mostrei, né, que toca o SAP, qualquer desenvolvimento que eu tenha, que no final toca uma tabela standard do RP, né, dos logs, tudo vai aparecer, como eu comentei, né, eu estou usando uma transação Z e tal. Então, essa parte de API, então eu consigo identificar, por exemplo, se é um usuário de serviço, se é um usuário e de fato eu consigo carimbá-lo, né, identificar, olha, essa modificação foi feita, né, por um usuário que, na verdade, foi proveniente de um outro sistema. Então, mesmo na primeira, né, eu já consigo pegar algumas coisas, e na segunda parte que eu falei da reengenharia de processos, total, tá bom? O Emílio já tinha respondido, na verdade, eu não tinha, eu estou indo na ordem. Não, Boa. mas é bom, você já complementou. Valeu, Ana. Não. Se tiver alguma pergunta que vocês já responderam, essa do Júlio, vocês já responderam também? Não, eu só tinha Tá. respondido essa que você já passou. Então tá. Então uma pergunta. Aqui, Júlio, só para ver se eu entendi, tá? Criar as conexões, você diz a conexão de dados, tudo, né? Eu acho que é uma conexão não de entendimento do processo, porque o Signavio, ele pode, a partir de sistemas independentes, né? Então, ele analisa o processo end-to-end. Então, num determinado processo, eu passo por 3, 5 aplicações, ele consegue juntar e tirar a visão
do processo end-to-end. Mas se for uma parte, né, de integração de dados, tudo, não seria o Signavio, tá? Ah, a parte do Starter Pack, na verdade, bom ponto aqui, Denise. O Starter Pack ele não pega, por exemplo, a parte de reengenharia de processos, né, que é o Process Intelligence. É, então, toda a parte que eu comentei, né, de fazer análise com AI e tudo, não é pelo Starter Pack, tá? Inclusive, o SKU que a gente tem de desenho, que é o Process Modeler, né, que está utilizando essas funcionalidades de AI, não é o que estava lá no Starter Pack. Eu posso até verificar aqui dentro de casa se tem algo de AI que poderia ser feito com o Starter Pack, tá? Mas pelo menos as mais recentes, né, o que a gente mostrou no Sapphire, tudo, não seriam diretamente com o Starter Pack, tá? Bom, então a sinergia do Signavio com o BTP, a sinergia é cada vez maior, né? Então, eu não sei se alguém teve acesso acompanhou o Sapphire, se estava lá, o virtual, mas quando a gente está falando do Autonomous Enterprise, né, que é essa estratégia da SAP, essa visão da SAP, é, toda a parte de BTM está junto com BTP, exatamente para garantir tudo que a gente estava falando, né, de Clean Core, as integrações, os envolvimentos, garantir que os agentes de AI eles estão atuando numa fundação correta. O Signavio, ele traz todo o que a gente está chamando de átomos de processo. Ele traz todo o conhecimento e perspectiva de processo, e o BTP cuida de toda a parte de integrações, parte técnica. Então, quando a gente está falando, né, de ter uma empresa cada vez mais com AI como protagonista, como core, né, a gente precisa que o Signavio, que o BTM, o LinaX, enfim, trabalhe muito próximo, né, a toda a parte BTP, BDC, para que as coisas funcionem bem. Então, total sinergia. E quando a gente está falando de migração brownfield, é interessante porque quando a gente fala do portfólio de BTM e de Signavio, quando a gente está falando de um greenfield, de um brownfield, a gente tem toda uma metodologia. Quando a gente pega o Activate, por exemplo, que é a metodologia da SAP, né? E aí acaba tendo alguns passos já pré-definidos. A gente tem para cada uma dessas estratégias um uso específico para cada etapa desse processo, né? Então, a gente está falando de um brownfield, que é esse exemplo, né? A gente consegue, desde o do começo, por exemplo, garantir que pontos, né, de tanto archiving, dados mestres, várias recomendações do Signavio servem para preparar, inclusive, para uma migração, né, brownfield. Eu consigo na parte, por exemplo, de testes, e de garantir que eu estou fazendo todo o ciclo completo, que eu não estou esquecendo de nada, e já ter uma análise de processo, tentando prevenir alguns pontos que já apareceriam na produção. Então, tem, sim, aqui uma contribuição, inclusive, para o Brownfield, tá? E um ponto que é interessante também, quando o cliente já tem o Signavio antes, né, do projeto, ele consegue, inclusive, ajudar no business case, quando a gente está falando
de uma migração e tal, e fazer um comparativo, como que estava antes, né, o processo, eficiência, enfim, e como vai estar depois. Então, bem bacana também para o antes e para comparação. Aqui o Cássio. Boa, Cássio. Aqui eu vou quebrar um pouco a sua pergunta, né? É, então, a parte de governança, né? Tudo que a gente tem como governança relacionada a processo entra na linha do que eu comentei. Então, eu consigo garantir, né, que determinados caminhos, né, que não são permitidos, mas que, por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui que ele é muito clássico quando a gente está falando de consolidação societária. A gente tem clientes que fazem transações entre empresas do mesmo grupo, mas que o trading partner, né, ele não é um campo obrigatório. Só que deixar um campo obrigatório, ele pode ser muito complicado. Você vai ter que fazer desenvolvimento, vai ter que fazer transporte, tudo. E aí eu consigo, tanto com o Alckmin, que eu não falei muito hoje, deixar um campo obrigatório na tela do usuário, ele não consegue passar. E do Signável, também eu consigo fazer todo esse monitoramento. Então, se está acontecendo alguma coisa que não deveria acontecer, ele consegue primeiro dar essa visibilidade, né, da prática, da operação. Inclusive, eu posso ter dashboards executivos para uma pessoa responsável, por exemplo, por governança, ter já uns alertas, né? Então, olha, o processo ele está infringindo alguma dessas regras aqui, eu já consigo ter uma comunicação ou, inclusive, intervir nesse processo. Então, ele identifica, sim, desvios de uma forma automática. Quando a gente está falando de política, é bem interessante porque esses átomos de processo, o que eles fazem? Eu posso, por exemplo, fazer um upload de uma política, ele entende que aquela política está relacionada a determinados processos, e qualquer consulta que eu for fazer, ou qualquer regra que eu for fazer, ele já está considerando aquela política. Então, isso é algo que não tinha no Signavio. Inclusive, a gente tem alguns lançamentos agora em agosto, já relacionados a isso, e que com esses átomos de processo, agora sim, a gente consegue, inclusive, incorporar políticas, guidelines, e-mails para ajudar nessas regras do processo, mesmo que não esteja, de fato, né, com uma regra explícita naquele processo, né? Eu consigo pegar o não estruturado e deixar estruturado o suficiente para o Signavio conseguir fazer essas validações. E aí do Cleancore eu comentei, né? Ah, e o importante, né? Antes da migração da S/4HANA, né? Então, o caso que a gente viu da Klabin, eles começaram antes da migração, inclusive pelo Signavio, por fatos e dados, né? Eles chegaram à conclusão de que alguns processos que eles não alterariam, né, durante o projeto, eles iriam alterar porque tinha muito valor, né? Muito potencial nisso. Então, realmente, sim, o Signavio tem muito valor antes também. Como é feita essa integração para o Signavio? Então, a gente tem alguns aceleradores, né? Quando a gente está falando, né, eu quero fazer uma investigação, por exemplo, eu posso fazer desde um export, né, um CSV e tal, que eu consigo fazer uma análise mais rápida. Agora, quando eu estou falando de monitoramento, um processo que eu quero ficar lá fazendo, se eu já tenho, né, um data warehouse, se eu já tenho todo um ETL pronto, aí é mais fácil, né? Se eu tenho é, um BDC, alguma coisa, é muito mais fácil, né? E aí, dependendo, né? Eu não tenho nada, eu quero fazer essa integração, aí tem que pensar,
pre-step aqui seria fazer um ETL, né, garantir que a gente está com esses dados, com esses logs pro Signavio consumir, né? Se o cliente já tem, já é mais fácil. Claro, vou compartilhar. Compartilho com a essência que eles compartilham com todos os participantes. Esse link, tem um link, inclusive, que ele é para... Eu creio que ele até seja público, né? Então, até clientes que não tenham nada de Signavio podem experimentar. Claro, ele vai ser mais relevante para quem tem, mas eu vou compartilhar sim. Essa parte do Process Manager, aí teria que dar uma olhada, porque ele está disponível para o Process Modeler, que é o SKU novo, né? Então, talvez teria que fazer uma reestruturação, uma substituição para pelo menos substituir, mas eu fico com essa lição de casa para a questão do Process Manager. Tem uma última do Marcelo. Deixa eu ver aqui do Marcelo. Acho que eu devo ter pulado, talvez. Não, você já respondeu, Rondon. Já respondi. Foi Tá bom. exatamente a do link lá da... Tá. Bom, pessoal, acho que a gente não vai ter tempo para outras perguntas, né? Mas assim, deixei meu contato. Acho que Marcelo, fica à vontade. Marcelo, você quer falar a sua pergunta? Você levantou a mão? Tem que habilitar aí. Tá. Agora já está habilitado, Marcelo. Pode liberar. Pode abrir seu microfone para falar. Não, era sobre o link mesmo, mas aproveitando, Ricardo, eu vi algumas coisas ali que você comparou uma variante com a outra, né? Aproveitando, já que eu tô com o microfone aberto. Isso é uma ferramenta de vocês ou tem ali isso no Signavio? Tem no Signavio, só que ele não tem no Process Insights, né? Então, quando a gente está falando do Starter Pack, por exemplo, ele não tem, né? Ele tem na licença do Process Intelligence, né? Que não está contemplado no Starter Pack, tá? Então, aí teria que entender, né? Quais são os componentes que você tem, mas ele estaria disponível no Intelligence, tá bom? Tá joia. Não, a gente começou a mexer agora com o Intelligence. Tá bom. Bacana. Obrigado. Legal. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. A gente tem sempre um compromisso de agregar valor, né? Já que vocês estão dedicando uma hora para a gente, então espero que tenha agregado para vocês. Ricardo, em nome da Essência, a gente agradece demais sua explicação. E, assim, gostaríamos de agradecer também a participação. Opa, peraí, tem o do Júlio aqui, uma última, ainda dá tempo? Será, gente? Pode falar, Júlio. O microfone dele é só ele abrir. Oi, pessoal, desculpa. Eu ia só mandar um aplauso aqui, acabei apertando errado. Desculpa. Tudo bem. Que bom. Então, a gente agradece em nome da Essence, né? Agradece demais a SAP, em nome do Ricardo Ronda, por toda essa explicação, pelo conteúdo, e agradece a participação de todos, né? Informando que vamos mandar o convite para as próximas palestras, tá? É um webinário de aproximadamente 5 palestras com temas bastante relevantes em relação às ferramentas. E, assim, novamente, dúvidas ou qualquer outra solicitação, a gente está completamente à disposição. Tá bom? Muito obrigada, um ótimo almoço a todos. Obrigada mais uma vez, Ricardo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Obrigado, pessoal. pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau.